Então, nós vimos que essa música convida, conta-me a história de Cristo. Conta como ele nasceu, conta como ele morreu, conta que ele veio para nos salvar. Conta, conta. Conta para filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, conta. Quando estiverem arrumando decoração de Natal no lugar onde vocês trabalham, contem, contem. Não deixem de contar, porque as pessoas não conhecem a história de Cristo. Se nós não contarmos, como eles saberão? Vamos a outra música, por favor. Prestem atenção na letra. Muito obrigada, muito obrigada. Que nós possamos cantar com os anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E o genuflexos adorai, gente, é de joelhos. Eu gosto de explicar o vocabulário. É de joelhos, vamos adorar Deus que nasceu como menino. Bem, então, vamos orar para começarmos a nossa aula.
Pai amado, muito obrigada porque podemos estar recomeçando o estudo da Tua Palavra na Tua Igreja. Muito obrigada porque Jesus, a Palavra encarnada, veio trazer ao mundo o Teu amor e o Teu plano de salvação. Muito obrigado porque naquele menino que deveria morrer numa cruz e ressuscitar, nós temos todas as garantias da nossa vida aqui e na eternidade. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito abra as mentes, abra os olhos do nosso coração, para que possamos entender a altura e a profundidade e a largura desse amor. E qual é a nossa missão ao contarmos esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver aqui um resuminho da revista inteira. Não pensem assim. Eu já sei tudo sobre o Natal. Gente, eu conto na minha família a história do Natal, sei lá quantos anos. E eu estou aprendendo ao estudar esta revista. Sempre há o que aprender. A palavra de Deus é sempre novidade, é sempre rica. E para a gente contar, para a gente responder perguntas, nós temos que ter certeza. Então, vamos lá. Aqui, o resuminho aqui. Então, o Messias, o Cristo, nasceu na plenitude do tempo e ao redor dele juntou o mundo inteiro. Ele juntou Maria e José, descendentes de Davi, os dois, mas os dois humildes. Ana, uma viúva do reino do norte, da detestada Samaria. O imperador romano, terrível, cruel. Deixa eu pegar água para mim. Ele juntou Herodes, terrivelmente cruel, corrupto. Ele juntou Simeão, um homem que aguardava a vinda do Messias. Ele juntou Zacarias, um sacerdote temente a Deus. Ele juntou Isabel, uma mulher estéril. Ele juntou João Batista, o filho que ninguém esperava, um milagre. Ele juntou pastores que trabalhavam nos campos. Ele juntou anjos. E ele juntou os magos. Então, dos mais ricos aos mais pobres, dos fiéis tementes a Deus e dos corruptos e cruéis, todos foram convidados. Todos, de uma maneira ou de outra, se juntaram no nascimento de Jesus. Deus reuniu o mundo todo para o seu nascimento e para a sua morte. Reuniu testemunhas do mundo todo para que ninguém dissesse, eu não fiquei sabendo. Eu sei que vocês que têm aula comigo há muitos anos dizem, eu já cansei de escutar a Ana Lúcia dizer isso. Mas sempre tem alguém que não ouviu. E eu gosto que as pessoas entendam em profundidade o que a Bíblia diz. E, na minha opinião, é impossível entender a conexão profunda entre o Novo e o Antigo Testamento se não soubermos que o Messias, em hebraico, é exatamente o Cristo em grego. Significa o ungido. Quem que era ungido no Antigo Testamento? O rei, o sacerdote e o profeta. O sacerdote é o homem que leva o homem à presença de Deus, apresenta o homem a Deus, as orações dos homens. O profeta, feta é falar, é alguém que fala de Deus aos homens. E o rei governa.
Jesus Cristo reuniu os três na pessoa dele. Então, ele é o ungido, não é um, é o específico, um só, especial. Então, isso nós temos que entender antes de começarmos a estudar qualquer coisa na Bíblia. Minha aula. Eu ainda não aprendi a usar de novo o brinquedinho que o Márcio Eduardo me deu para dar aula. Eu me atrapalho um pouco nas coisas. Estava projetado, não estava? Ué, cadê a projeção? Então tem que apagar a luz daqui. Vocês não viram, então, o círculo que eu fiz? Ah, estava projetado. Ótimo. Então, nós temos a revista da Escola Dominical. Eu aconselho quem acompanha a lição em casa a adquirir também a revista, porque nós vamos segui-la e ela está muito rica nas suas considerações. Então, César é o primeiro item. O Império Romano na época de César Augusto. A minha água, querido. O título César designava qualquer imperador romano desde Júlio César. E aqui está a pegadinha famosa. Todo mundo pergunta, quem foi o primeiro imperador romano? As pessoas dizem que foi Júlio César. Não, não foi. É uma ironia da história. É Deus mostrando que por mais que os homens queiram, a vontade dele é maior. Júlio César era um famoso general, orgulhoso, família importante, foi cônsul, foi senador e queria ser imperador, acabar com a república e instaurar um império. Mas, quando ele subia os degraus do Senado romano, na frente de uma enorme praça lotada de gente, ele foi morto com 12 facadas. Quem matou? Ninguém sabe. Testemunhas aos milhares, ninguém sabe. Os senadores usavam togas de mangas compridas, togas enormes, era muito fácil esconder facas. Talvez 12 senadores tenham matado, quem sabe? E esses mesmos senadores foram depois, na sepultura dele, fazer homenagens, discursos. E quem veio depois dele chamou a si mesmo de César. É uma ironia enorme da história. Então, o título de imperador romano passou a ser César. O nome dele se tornou título. E isso perdurou até o século XX. Kaiser era o governante alemão na época da Primeira Guerra, antes de Hitler. E Czar era um nome russo, e todos eles são derivados de César. Uma ironia incrível, né? Aí nós temos César Augusto. Ele foi um grande imperador romano. Ele era um homem sábio, culto. Ele deu relativa liberdade religiosa aos povos conquistados, então os judeus podiam adorar ao seu Deus no templo em Jerusalém, do jeito que quisessem. Ele construiu estradas, aquedutos, pontes, bibliotecas, escolas em todo o vasto Império Romano. Ele foi considerado pelos historiadores o maior imperador romano, porque ele construiu uma paz em todo o mundo da época. Claro, uma paz baseada na guerra, mas
Ele também respeitava os povos conquistados, então o império viveu em relativa paz. E Deus aproveitou, nós vamos ver depois uma aula só sobre isso, as escolas, as estradas, tudo que o imperador romano construiu para divulgar rapidamente o Evangelho. O Império Romano pegava parte da Inglaterra, a Britânia, a Gália, que é atualmente França, a Germânia, que é a Alemanha, e aqui ia, olha, todos esses povos, a Macedônia, a Grécia, a Ásia, toda a Ásia Menor, a Armênia, a Mesopotâmia, a Arábia, o Egito e o norte da África. Era realmente um vastíssimo império, todo com estradas que estão lá até hoje, pontes que estão lá até hoje. O que foi destruído não foi destruído pela neve, pelo vento, pela chuva, não. Foi destruído por homens que roubaram. Pessoas roubaram para construir suas casas, embelezar suas casas, suas cidades. O que foi construído está lá. O que foi destruído, os homens destruíram. Gente, dá uma inveja. Ai, sinto muito, mas dá inveja das nossas pontes que caem, dos nossos viadutos que caem. Dizem que estão velhos. Então, o César Augusto, o grande imperador, quando ele determinou o censo na província da Síria, conforme o evangelista Lucas conta, a Palestina era abrangente ali, ele não sabia que Deus o guiava para que se cumprisse uma profecia de 700 anos antes. Qual era essa profecia? Ela é tão importante que eu coloquei. Tem Miqueias, um livro pequenininho. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias, 700 anos antes, já aponta o milagre. Um menino nasceu, como homem ele nasceu, como Deus ele era eterno. Então, já está aqui o mistério da encarnação do Verbo. Nasceu como homem, mas já existia como Deus eterno. Miqueias já aponta isso. E Davi nasceu em Belém, uma cidadezinha rural. E essa aldeia, perto de Jerusalém, mas muito pequena, significava a casa do pão. Nós vemos isso em Ruth e vemos isso em Samuel. Então, perante Jerusalém, era nada. Era um pontinho que quase nem tinha no mapa, de tão minúscula. Se não fosse porque Jesus nasceu lá, Belém seria totalmente insignificante. Aí vamos lá ler Lucas contando esta história. Lucas, capítulo 2, de 1 a 6. Quem quer ler, por favor, Lucas 2, de 1 a 6, bem alto. Lê aqui para mim, perto do microfone. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império
para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Isso. Obrigada. Então, nós temos aqui que Deus moveu o imperador romano, ateu, idólatra, para convocar um recenseamento. Nós, às vezes, reclamamos, temos que ir lá votar, ou temos que responder recenseamento. Gente, para nós isso é fichinha. O recenseador vem na nossa casa, a gente tem que gastar 10 minutos respondendo perguntas na nossa casa. Votar é meia hora, você chega lá, estaciona, chega lá e vota, é muito rápido. Até eu, que não preciso mais, Manuel e eu vamos votar na próxima eleição. Por falar em Manuel, esqueci de avisar, ele está em Tupã com o pastor Jonas hoje, não é? Tupã e Quatá, foram nas duas cidades. Bem, então, eles tinham que ir para a cidade de origem da família. Eu acho isso assim tão incrível. Davi nasceu 1000 anos antes de Jesus. Jesus era descendente de Davi. José e Maria eram descendentes de Davi. 1000 anos. E eles não podiam votar em Nazaré. Eles eram obrigados a ir na cidade de origem da família. Já pensou? Nós nem conseguimos imaginar 1000 anos, o nosso país tem 500. E a época do primeiro império, do Brasil colônia, é uma nebulosidade para nós. Lá a gente quase não entende. Os livros de história não são pormenorizados. 1000 anos. E lá foram eles para Belém, para cumprir uma profecia de 700 anos. E os dois tinham que responder ao recenseamento romano, justo quando Maria ia dar à luz. Gente, às vezes a gente reclama, o nosso amado presbítero falou da murmuração, a gente reclama de tanta coisa. Eu que já tive 4 filhos, eu fico imaginando Maria, lá da Galileia para Belém, na Judéia, sobe morro, desce morro, sol, pó, no finzinho da gravidez. Gente, Deus realmente prova os seus filhos amados. Não é fácil ser filho amado de Deus, não. Não é fácil ser escolhido por Deus para nada. Não é. Barbaridade. Coitada da Maria. Então, tudo bem, Deus assim o quis e assim foi feito. Não se discute com Deus. Aí nós temos outro personagem terrível envolvido na história. Ele era um rei vassalo. Por quê? Porque ele obedecia a Roma. Ele governava em Jerusalém, mas ele obedecia a Roma. Ele era extremamente cruel. Mandou matar familiares, filhos, irmãos, sobrinhos, com medo de perder o trono. Mas ele é chamado grande porque ele construiu muita coisa em Jerusalém. Inclusive, ele restaurou o templo. Muita gente chama de templo de Herodes. Ele não construiu o templo foi construído lá por Esdras, no tempo de Neemias, lembra? Mas ele restaurou o templo, deixou bonito. Então, ele dizia que o templo era dele. Bem,
Político até hoje faz isso, né? Dá uma melhoradinha e diz, fui eu. Pois é. E Deus usou este homem terrível. Nós vamos ter depois uma lição só sobre ele, eu não vou me deter. Não esqueçam que ele recebeu os magos, está aqui ele recebendo os magos, não é? Aqui, recebendo os magos, com os doutores da lei, explicando onde nasceria o Messias. E ele mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo. Gente, isso é arrepiante de tão terrível. É arrepiante de tão terrível. Aí, muita gente diz, puxa, como Deus é cruel, deixou matar centenas de crianças inocentes. Bem, há 2 pontos de vista. Eu, que já perdi um filho e uma neta, posso falar dos 2 pontos de vista. Por um lado, é terrível, é de uma crueldade extrema você matar bebês indefesos. Por outro lado, para onde vão os bebês que morrem? Ah, bom, para o céu. E o que é melhor, viver aqui na terra ou viver no céu? Gente, aqui na terra, bebê tem dor de barriga, dor de ouvido, dor quando nascem os dentes. Gente, tem um monte de problemas, o coitado do bebê aqui na terra. Tem que ser vacinado, a vacina dói, dá febre, não sei o quê, tem as doenças e por aí vai. No céu, diz que há jardins com crianças brincando. Então, na minha opinião, de quem já perdeu filho e netos, bebês, eu digo, é misericórdia de Deus, numa catástrofe, levar bebês para o céu. Para os homens que matam, é crueldade extrema, mas Deus usou de misericórdia. As crianças não ficaram sofrendo, elas foram viver na glória com o Pai, muito felizes, brincando nas praças do céu. Bem, então, continuando. Ana e Simeão. Vamos ler em Lucas, Ana e Simeão. Vamos lá. Vem aqui, meu leitor. Lucas. Eu não vou ler Simeão, porque Simeão vai ter uma lição só para ele. Então, Lucas 2, 36 a 38, Ana. Porque Simeão, depois nós vamos estudar separado. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta já não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Interessante essa viúva, uma viúva pobre, 84 anos, barbaridade. Era idosa mesmo. E não deixava de ir à igreja. Não deixava. Hoje nós vimos o presbítero Aderbal e a professora Odila aqui no culto da manhã, que bênção. E eu sei que eles cultuam em casa, prestam culto a Deus em casa, ou seja, continuam adorando a Deus na sua idade. E ela fazia jejuns. Poxa, eu me admiro dessa mulher. Ela só foi casada durante 7 anos, muito pouco, coitada. Depois ficou viúva. E ela esperava o Messias, ela esperava. Aí, quando chegou, quando ela reconheceu no bebê o Messias, ela dava graças a Deus, olha o versículo 38, e contava para todo mundo. Olha, o Messias
nasceu, o Messias nasceu, o Messias nasceu. Velhinha, mas empolgada. Não tinha medo de falar do que ela acreditava. Não tinha medo de achar que ela era uma velha louca, lelé, já com a cabeça, né, de miolo mole. Não tinha medo. Ela contou para todo mundo que o Messias nasceu. Quem era essa viúva? Ela era da tribo, interessante esses detalhes na Bíblia, da tribo de Azer. Azer era da tribo do Reino do Norte, que depois de Salomão se separou. Então ficou o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Samaria. O Reino do Norte pecou de idolatria, até que os assírios destruíram o Reino do Norte. E o que os assírios fizeram? Misturaram os povos conquistados. Então, Samaria era um povo misturado. A fé deles era uma fé misturada. Sabe, pessoas que acreditam em Deus, mas misturam com outras coisas, seguem a Bíblia, mas não muito, não é? Deus teve misericórdia da Samaria. Então, como Jesus nasceu para os samaritanos também, uma das testemunhas do nascimento foi essa viúva do rei da tribo do norte, misturada, da Samaria misturada. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, nós vemos o exemplo da mulher samaritana em João 4. Ela também era de Samaria, e ela, à semelhança de Ana, esperava o Messias. Ela tinha uma vida pecadora, mas ela esperava o Messias prometido, a redenção de Israel. Então, nós vemos que no seu nascimento, Jesus já diz, eu vim para os judeus, mas eu vim também para os samaritanos, odiados, desprezados, sem conhecer direito a Bíblia, conhecendo a Bíblia, assim, mal explicada. Ana tinha 84 anos, e aqui está, a religião misturada. E daí sua devoção, sua profecia mostram que Jesus veio para os desprezados e humildes. As viúvas eram muito desprezadas. Elas eram... Mulher já era inferior, mulher viúva, então, era um inútil que tinha que viver da caridade. Era muito desprezada. E Simeão era outro personagem aqui, ele estudava o Antigo Testamento, ele estudava as profecias sobre o Messias. Depois teremos uma aula só das profecias do Messias. E ele reconheceu no bebê, pelo Espírito Santo, que aquele bebê era o Messias prometido. Aleluia. Os magos. Muita gente fala que eram reis, a Bíblia não fala. Muita gente fala que eram 3, a Bíblia não fala. Os presentes eram 3. Magos, não sei. Talvez fossem 3. Não dá para afirmar. Eles eram sábios da Caldeia. A Caldeia era uma região muito anterior à Babilônia. O reino de Mari foi da Caldeia. Os caldeus eram um povo extremamente estudioso, muito estudioso. Era um povo avançadíssimo em ciências na época.
E depois essa região da Caldeia se tornou a região da Babilônia. Eles se destacaram na antiguidade por seus estudos. E os estudos abrangiam astronomia, ciências, medicina. E eles, com a diáspora dos judeus, que os judeus se espalharam por todo o Império Babilônico, eles devem ter aprendido sobre as profecias do Messias, porque quem gosta de estudar vai atrás. Oba, é uma novidade, eu quero ficar sabendo, não é? Então, provavelmente, eles estudaram as profecias com a diáspora dos judeus no Império Babilônico. Isso mostra que Deus chamou pessoas de todas as regiões da terra, até da idólatra Babilônia. Não falou quem eram esses magos, mas com certeza eram estudiosos de astronomia, e eles misturavam astronomia, ciências, medicina e conheciam as profecias. Bem, então aqui nós temos Belém, Pitica, abaixo de Jerusalém, e aqui nós temos a Babilônia, antiga Caldeia. São milhares de quilômetros. É uma viagem extremamente longa, seja de camelo, que é lento, o camelo é um bicho lento, aguenta o deserto, mas é lento, seja a pé, seja a cavalo, seja de carroça, não importa, era uma viagem muito longa. Então, os magos não chegaram a Belém logo depois do nascimento de Jesus. A gente não sabe quando, mas não foi imediatamente após o nascimento de Jesus. Vamos ver isso em Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus, capítulo 2. O meu leitor aqui. Até onde? Até aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Estão convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava-se deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Isso. Eles viram uma estrela. Estudiosos falam que pode ser uma conjunção de planetas, uma mega estrela. Eu não entro nesse mérito dos estudiosos. Eu acredito nessa estrela que os guiou. O duro é que os espíritas se apropriaram da chamada estrela guia para misturar o joio e o trigo, o certo e o errado em relação ao nascimento de Jesus. Não é a estrela guia dos espíritos, é uma estrela super brilhante que guiou os magos da longínqua Babilônia até a minúscula Belém. Eles passaram em Jerusalém, que era a maior cidade, e perguntaram, onde vai nascer o rei dos judeus? Vocês notem aqui, versículo 4, sacerdotes e escribas sabiam de cor. Eles sabiam a resposta de cor. Em Belém da Judéia, eles não precisaram nem buscar nos rolos.
Esses homens sabiam a Bíblia de cor. E daí? Eles foram ver? Eles foram a Belém, pertinho, verificar? Não. Herodes falou, na volta vocês vêm aqui e contam. Então, quando eles chegaram lá, Jesus não estava mais na manjedoura, isso foi na noite em que ele nasceu. Então, vamos ver o versículo 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso júbilo. Nós temos que festejar o Natal com grande, intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Noutra aula, nós vamos ver o simbolismo destas ofertas. Gente, muita gente diz, eu não vou comemorar o Natal porque ele não nasceu a 25 de dezembro. Concordo, não foi. 25 de dezembro não foi a data em que Jesus nasceu. Provavelmente, porque a Bíblia não deixa correto, foi lá para março, abril. O calendário judaico é diferente do nosso. 25 de dezembro era o dia do solstício de inverno. E os romanos comemoravam essa data. Era uma data pagã. O fato de Deus transformar uma data pagã em festa cristã, olha, essa data pagã ficou 2000 anos para trás. Nós não sabemos o dia exato. Os magos não chegaram no dia exato como os pastores. Mas vamos com júbilo anunciar a todo mundo que o Filho de Deus, o Salvador, nasceu. Certo? Os magos. Deus enviou uma grande estrela. Ele honrou seus estudos das profecias. Sem, filho de Noé, deu origem aos povos semitas do Oriente Médio. E a Caldeia ficava entre os povos semitas, na região da Mesopotâmia. Então, todo mundo que estuda é como Jesus disse, quem procura, acha. Quem bate, será aberto. Então, os magos procuraram, Deus mostrou. Todo mundo que abre a Bíblia com sinceridade, pedindo orientação do Espírito Santo, Deus mostra. Eu sei de muita gente que se converteu lendo a Bíblia ou trechos da Bíblia. É sincero de coração, está procurando, está buscando, Deus mostra. Os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus. Depois vamos ter uma aula só sobre os anjos. Eles são extremamente importantes no nascimento. Eles anunciam a Zacarias, que ele vai ter um filho, João Batista, que será estudado depois. Eles anunciam a Maria, que ela será a mãe do Messias. Eles anunciam aos pastores que nasceu o Salvador e eles cantam aleluia no céu. Então, os anjos, por isso que eu quis a música Surgem Anjos Proclamando. Eles são muito importantes, vai ter uma aula só sobre eles. Hoje eu estou dando uma... Então, aí está que ele apareceu no templo, a Zacarias, e apareceu a jovem moça Maria. Um anjo resplandecente avisou aos pastores as boas novas. E os pastores anunciaram a toda Belém as boas novas. Nasceu o Salvador, nasceu o Messias prometido.
Agora eu queria contar para vocês umas coisas que muita gente não conta, mas são verdades que são importantes. Pelas profecias, Jesus era descendente de Judá e descendente de Davi. Nenhum judeu tinha dúvidas sobre essas profecias. Vamos estudar depois as profecias do nascimento. Todo judeu conhecia as profecias do nascimento do Messias, descendente de Judá, descendente de Davi. No 7º dia, os bebês eram circuncidados na sinagoga local, pertinho. E 40 dias depois, eles eram levados ao templo em Jerusalém para serem apresentados ao Senhor. É por isso que a nossa igreja apresenta bebês ao Senhor, porque os bebês eram consagrados, apresentados ao Senhor no templo. Os registros no templo eram precisos e minuciosos. Estava lá escrito o bebê tal, filho de fulano, filho de cicrano, descendente de. É por isso que Mateus faz a descendência. E é por isso que Lucas faz a descendência, a genealogia. Eles tinham documentos para comprovar essa genealogia. Eles podiam consultar os rolos de pergaminho no templo, onde estava tudo registrado. É como hoje registrar no cartório. Todos os judeus eram registrados. Então podiam provar, como Mateus e Lucas fizeram. Qualquer um podia ir lá e comprovar. Mas, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído, foi queimado, Jerusalém foi arrasada, nunca mais. Então, depois, os judeus falaram de outros messias, houve muita fofoca de outros messias. Como provar que era da tribo de Judá, descendente de Davi? Impossível. Os registros foram queimados. Então, a genealogia de Mateus e de Lucas mostra que dava para provar. Mateus fala que Jesus era filho de Davi, não é? Então, em Mateus 1, nós vemos ele mostrando filho de Abraão, depois filho de Davi, filho de Judá, filho de Davi. E Lucas fala muito mais, ele é filho de Adão, porque Mateus escreveu para os judeus e Lucas para o mundo inteiro. Então, ele é filho de Adão e ele podia comprovar. O templo foi destruído e os seus registros. Quem foi ver Jesus, o bebê? Os mestres da lei que sabiam de cor as profecias? Não, e era pertinho. Os habitantes de Jerusalém, que ficaram admirados com os magos e seus camelos? Não, nenhum deles deixou o seu sofá, a sua TV, a sua internet, o seu conforto em Jerusalém, para ir em Belém conferir a profecia. Ninguém foi. Os habitantes de Belém, que recusaram um lugar para o Criador do universo nascer, eles foram? Não, não foram. E esse bebê já nasceu para morrer. A cruz está aí. Ele nasceu para morrer. Aí nós temos o que eu considero um dos versículos mais tristes da Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles
E sabe o que me espanta? Não tinha lugar lá. E não tem lugar hoje. Cadê Jesus? Cadê Jesus? No Natal. Cadê Jesus no Natal? Natal quer dizer nascimento. Noel quer dizer nascimento em francês. Cadê? Quando nós falarmos que o Natal é nascimento, a gente já tem que falar, porque breve Jesus voltará, que ele nasceu menino, Salvador, e ele voltará como rei e juiz. Então fica o desafio para sermos anjos mensageiros, magos mensageiros, pastores mensageiros. Vamos avisar para todo mundo que Natal é o nascimento do Salvador. Amém? Então, até o próximo domingo, com a graça de Deus, a segunda aula sobre Zacarias. Aproveitem e peguem, ó. Eu tenho. Não fico sem. Muito motorista de Uber já me agradeceu.